Olá, empresa signatária. Seja bem-vindo ao questionário 2022 do Women in Mining Brasil. Assim como o guia enviado a vocês, este vídeo instrucional tem por objetivo orientá-las sobre o processo de resposta ao formulário, através da listagem dos dados necessários e explicação dos principais conceitos que utilizaremos. Por isso, antes de preencher oficialmente o questionário 2022, leia atentamente o guia e utilize-o, assim como este vídeo, para coletar os dados e organizar suas respostas. Este é o formulário do WIM Brasil 2022. Ele é composto por três blocos principais: perfil das signatárias, maturidade de práticas, processos e métricas e indicadores. Este questionário aborda a diversidade de gênero de uma forma ampla, abrangente. Por isso, nós indicamos que seja respondido em conjunto pelas áreas de recursos humanos, responsabilidade social ou sustentabilidade e suprimentos. Seguindo o formulário, você encontrará mais detalhamentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive sobre os papéis e responsabilidades do controlador dos dados e do titular. Em seguida, você encontrará também uma pergunta questionando se você está de acordo com os termos acima. É importante frisar que a participação no questionário requer a coleta de dados organizacionais, portanto, está vinculado ao aceite dos termos. Uma vez respondido, siga para a próxima página. Nas próximas páginas, você encontrará perguntas relacionadas ao perfil da empresa. Responda com precisão. Nome da empresa, em que categoria sua empresa melhor se encaixa, qual o porte da sua empresa baseada no faturamento, ou seja, na receita operacional líquida no exercício social de 2021, qual o seu nome, qual o nome do representante da empresa neste formulário, qual o seu cargo e qual o seu e-mail. Em seguida, nós entramos no segundo bloco de perguntas, que são relacionadas às práticas da empresa. A maioria delas é composta dessa forma: há uma afirmativa e você deve indicar se essa prática é existente e formalizada, se é existente e não formalizada ou se é não existente. Atenção, caso o programa esteja em construção, escolha a opção existente e não formalizado. Em seguida, a gente encontra essa pergunta que está relacionada a arraste. É um tipo de pergunta arraste. Então, você deve, nesse tipo de pergunta, por exemplo, ela está questionando sobre o principal objetivo do programa de diversidade, equidade e inclusão. Eu devo, portanto, arrastar os três principais em ordem de prioridade. Dessa forma. Note que não é possível colocar mais de uma resposta no mesmo retângulo. Quando tentar submeter essa página, ele não vai aceitar, ele vai dar um erro. Então, é muito importante que vocês se atentem a isso. Sempre uma resposta por quadrinho. Aqui nós temos uma outra pergunta do mesmo tipo, de arraste. E as seguintes são daquele mesmo modelo anterior. Se a prática é existente formalizada, existente não formalizada ou não existente. Existirão também perguntas onde será possível selecionar mais de uma alternativa aplicável, de acordo com a sua realidade. Então, leia bem a pergunta, leia bem todas as opções de resposta e escolha aquela ou aquelas que melhor se enquadram.
Um detalhe importante também sobre as perguntas relacionadas às práticas, se elas são existentes e formalizadas, existentes e não formalizadas ou não existentes, é que dependendo da sua resposta, ela direcionará você para perguntas aplicáveis. Então, fique atento a isso. Novamente, aqui a gente tem uma pergunta onde é possível selecionar mais de uma resposta. E assim encerramos o segundo bloco de perguntas, passando para o terceiro, que vai requisitar as suas respostas em número absoluto de funcionários. Nessa daqui, por exemplo, a gente está trabalhando o tema composição de força de trabalho e hierarquia. Então, você deve responder em número absoluto de funcionários e, caso não saiba o valor a ser submetido, deve responder como zero. Além da instrução de como responder, existem alguns conceitos que são relevantes de você entender. Então, nessa, por exemplo, nós temos explicando que funcionários terceirizados e temporários que foram contratados para um projeto específico com um tempo definido de fim de menos de um ano não devem ser considerados. Consequentemente, aqueles que estão trabalhando de forma permanente na empresa ou possuem um contrato temporário por um tempo superior a um ano devem sim ser considerados na sua contabilização. Da mesma forma, estagiários, jovens aprendizes e terceiros também devem ser considerados. Nós temos a definição de cargos de alta gestão, que são aqueles que incluem vice-presidente, diretor e gerente executivo ou nomenclaturas similares. Média gestão inclui gerentes, coordenador, supervisor ou nomenclaturas similares. Time executivo é aquele grupo de alta liderança responsável pela execução da estratégia, como por exemplo o C-Level, e o conselho administrativo é o grupo da alta liderança que discute e orienta a estratégia do negócio, como por exemplo os conselheiros. Responda com um número absoluto de funcionários e passe para a próxima pergunta, que é relacionada às gerações. Além de conter as instruções anteriores de número absolutos, caso você não tenha um valor a ser submetido, deve responder como zero, ele também traz alguns conceitos relacionados às gerações. Então, entre 18 e 26 anos, nós temos a geração Z, entre 27 e 41 anos, nós temos a geração Y, entre 42 e 61 anos, a geração X, e mais de 62 anos, a geração Baby Boomer. Responda com relação aos seus funcionários. E passe para a próxima pergunta, que é sobre etnia, raça. Nessa pergunta, nós estamos utilizando o parâmetro utilizado pelo IBGE, tá? E uma nova observação que é trazida aqui é a definição de não declarados, que são os funcionários que decidiram não compartilhar esta informação com a organização. Então, você vai responder a distribuição de seus funcionários de acordo com serem brancos, pretos, pardos, amarelos, indígenas ou não declarados. Com relação a gênero, nós queremos saber sobre a sua distribuição de funcionários entre cisgênero, transgênero, não binário e não declarados. O mesmo para orientação sexual, heterossexual, homossexual, bissexual e não declarados. E PCD, funcionários com deficiência visual, auditiva, motora, intelectual e outras deficiências. Seguindo, nós entramos
na pergunta relacionada a desligamentos, ou seja, a quantidade de pessoas desligadas da sua organização no último ano, tanto voluntariamente como de forma involuntária. E aí você vai fazer essa distribuição relacionada a desligamentos de cargo de gestão, desligamentos de cargos não gerenciais. Contratação são as pessoas contratadas para sua organização no último ano, também de acordo com cargos de gestão ou cargos não gerenciais. Promoção é a quantidade de pessoas promovidas em sua organização no último ano, no mesmo esquema, cargos de gestão, cargos não gerenciais. Sucessão são as pessoas que participaram do programa de desenvolvimento de lideranças em sua organização no último ano. Então, você vai listar aqui o número de mulheres e o número de homens que participaram desse programa. Seguindo, nós vamos entrar na parte relacionada ao canal de ética, ou seja, você deve responder em número absoluto considerando a quantidade de demandas encaminhadas ao canal de ética da sua organização no último ano. Como conceitos, nós temos demandas recebidas, que deve-se considerar o número total de demandas feitas ao canal de ética da organização, e as demandas procedentes, que são aquelas consideradas plausíveis e levadas à discussão do Conselho de Ética da organização. Em segurança do trabalho, nós queremos saber o número absoluto considerando a quantidade de unidades operacionais, minas, plantas da organização no último ano. Instalações são banheiros, vestiários e EPI, o equipamento de proteção individual. Na parte de licença parental, nós queremos saber a quantidade de pessoas que tinham direito a usufruir ou usufruíram da licença parental na organização. Pessoas aptas a utilizar a licença parental são aquelas que tiveram filhos no último ano e poderiam usufruir do benefício. Já as pessoas que aderiram à licença parental são aquelas que usufruíram do período completo de licença oferecido pela organização. Em seguida, você deverá responder qual o tipo de licença parental disponibilizada para profissionais de sua organização, se é estipulado pelas leis trabalhistas, se é o estipulado pelo Programa Empresa Cidadão ou se é um outro tipo. Lembrando que toda vez que aparecer essa caixinha e você selecionar a opção outro, é importante que você especifique qual é a sua resposta, tá bom? Em satisfação, nós queremos saber o número absoluto de funcionários considerando a quantidade de profissionais que responderam à pesquisa de clima organizacional, a PCO, na sua organização no último ano. Então, você deve responder o número de funcionárias mulheres que responderam à PCO, a última PCO, e o número de funcionárias mulheres que se declararam satisfeitas com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. O mesmo você deve fazer para os funcionários homens. Seguindo, reparem aqui que ele me indica que faltou uma resposta. Isso é muito importante. Você não consegue seguir caso você não introduza um número ou introduza uma resposta. Então, aqui eu vou colocar a resposta. Aqui também ficou faltando. E assim eu consigo seguir com o formulário. Fornecedores. É o número absoluto considerando a quantidade de fornecedores da organização no último ano. Fornecedores que atendem à organização, funcionários que têm política, fornecedores que têm políticas ou programas de diversidade, equidade e inclusão, e aqueles que são liderados ou de propriedade de mulheres. Investimentos, nós queremos saber o número absoluto considerando o valor em reais investido e a quantidade de parcerias estabelecidas pela organização no último ano, tanto as iniciativas que têm impacto social quanto aquelas que têm um impacto social focadas no público feminino. Por fim, o formulário questionará você se você tem alguma consideração ou boa prática relacionada ao tema diversidade, equidade e inclusão que não foi mencionado anteriormente e você gostaria de compartilhar conosco. Caso tenha, fique à vontade para escrever, caso não tenha, basta deixar em branco. Seguindo, sua resposta foi submetida e a gente agradece muito a sua participação no WIM Brasil 2022.